vamos agora ao capítulo 3 da obra O Conceito de Tecnologia, volume 1, de Álvaro Vieira Pinto. Neste terceiro capítulo, nós vamos abordar a técnica. Nós já podemos adiantar aqui uma ideia central que permeia todo este capítulo. É um capítulo bastante longo, nós temos aí quase 100 páginas, nas quais Vieira vai discutir sobre o conceito de técnica, vai falar também sobre a consciência ingênua, que leva a interpretações equivocadas sobre o conceito de técnica e, é claro, vai relacionar a técnica a algo que é próprio do homem, Pois bem, pessoal, a técnica, a gente já pode adiantar aqui, e Vieira também o faz logo no primeiro parágrafo do capítulo, a técnica ela está relacionada a um modo de fazer. Então, a ideia central da técnica hoje é exatamente essa. Posteriormente, ele vai trazer conceito de técnica, como esse conceito foi se transformando historicamente na Grécia Antiga, o que se entendia por técnica, enfim. No entanto, hoje, a técnica ela pode ser entendida como este modo de fazer. Modo de fazer conscientemente, ok? Então, sempre quando a gente põe esse determinante de forma consciente, nós estamos fazendo referência a um ato que é próprio do homem. Então, nós estamos excluindo todos os demais animais, uma vez que esses animais não agem de forma consciente, mas sim como o resultado de um processo biológico, E esse modo de fazer, que está relacionado à técnica, obedece a algumas propriedades dos corpos e também às leis dos fenômenos naturais. Obviamente, o modo de fazer, o modo de agir sobre a natureza, ele é limitado por leis naturais. E é claro que, historicamente, o homem vai acumulando conhecimento, e conhecimento este que, uma vez acumulado, vai proporcionando a este homem quebrar certas leis que dizem respeito exatamente a esses fenômenos naturais. Então, a técnica ela está relacionada a um modo de fazer, um modo de agir do homem, e esse agir do homem diz respeito à produção de sua própria existência. Em outras palavras, enquanto que os demais animais não produzem a sua própria existência, ela já é produzida pela natureza, o homem tem necessidade de produzir a sua existência, fazendo com que a natureza se submeta a ele mesmo. E essa também é outra grande diferença dos homens com os demais animais, E frequentemente Vieira vai trazendo essas informações, Quem faz a leitura desta obra de Vieira pode achar em várias partes, trechos repetitivos, conceitos, ideias bastante repetitivas, No entanto, nós podemos interpretar isso, pessoal, como uma ênfase dada por ele a algo que costuma ser deturpado, principalmente por aqueles que, segundo ele, seriam os grandes pensadores, os grandes filósofos, E outro aspecto interessante que a gente encontra na escrita de Vieira é que ele não poupa críticas, quando ele se depara com um discurso com o qual ele não concorda. Então, muitas vezes, ele se utiliza até mesmo de alguns termos bem pesados, fazendo relação a esses pensadores que trazem discursos muitas vezes equivocados, principalmente no que diz respeito ao que está sendo abordado aqui. Tecnologia, técnica, ok? E a gente percebe que boa parte das críticas que Vieira faz
se endereça justamente aos pensadores metafísicos, né? Algo que Marx também já o fazia. Pois bem, Vieira vai discutir também neste capítulo uma questão que pode gerar um pouco de confusão, né? Se a técnica faz parte dessa submissão da natureza ao homem, né, esse modo de agir, não há como negar que quanto mais o homem age sobre a natureza, né, e, consequentemente, o mundo vai se transformando e vai gerando novos desafios para esse homem, vai proporcionando novos desafios, consequentemente, né, novas técnicas deverão ser elaboradas, né? Para que essas técnicas sejam elaboradas, é necessário que o homem se utilize de materiais, né, que vêm da própria natureza. Então, a superação do homem diante dos empecilhos, né, diante desta natureza, essa superação ela se dá com a utilização de elementos da própria natureza. Então, ao mesmo tempo que o homem estaria, né, submetendo a natureza a ele mesmo, ele também estaria se tornando cada vez mais dependente dessa própria natureza, uma vez que é ela que fornece os materiais, né, para que o homem possa agir sobre ela mesma. Nós podemos falar aqui que temos uma contradição, né? E sempre que a gente fizer referência a esse termo contradição, pessoal, a gente pode também relacionar com a dialética materialista, ok? Essas contradições. Porque nessa perspectiva do materialismo histórico, dialético, né, as contradições são o motor das mudanças, né? Ou seja, a sociedade muda porque há contradições, né? E justamente aí que entra o processo dialético, né? Para que o processo dialético seja compreendido, né, é importante, primeiramente, a gente perceber que na sociedade há contradições, né? E são essas contradições que fazem com que a própria sociedade se transforme, se movimente, né? Esteja em constante movimento. Pode surgir um questionamento, mas como uma contradição pode colaborar para a modificação de uma sociedade, para a evolução de uma sociedade, né? Sempre que o homem se depara com uma situação que, para a sua própria existência, deve ser superada, nós temos aqui uma contradição. O homem vai produzir materiais, vai agir sobre a natureza. Aí nós temos a técnica, temos também a tecnologia que vai ser abordada no próximo capítulo, né? Nós temos uma produção consciente do homem, né, para a superação desses problemas que surgem relacionados à sua própria existência, né? Agora, uma vez superados esses problemas, isso não quer dizer que não possa haver mais problemas, né? Na verdade, sempre haverá problemas. E é justamente por sempre haver problemas que o homem vai ter de estar sempre, né, produzindo a sua própria existência, pensando em outras técnicas, pensando em outras formas de trabalho, enfim. E é justamente aí que nós encontramos esse movimento. É a contradição que gera este movimento, né? Esse eterno devir, esse eterno se transformar em algo. E outro fator importante que deve ser considerado nessa movimentação, nesse eterno devir, e Vieira também faz questão de trazer isso aqui, é a historicidade. Quando há a produção de uma técnica, a produção de um produto, né, a gente não pode dizer que essa técnica surgiu do nada, né?
foi uma invenção única e exclusivamente de uma pessoa. Isso, pessoal, é o resultado de um acúmulo de conhecimentos. Conhecimentos, obviamente, que perpassa aí vários períodos. Então, a tecnologia que nós temos hoje, a técnica que nós temos hoje, tudo isso, pessoal, é um resultado de um processo histórico, um processo de acumulação de conhecimento. Daí poderia surgir algumas perguntas, né? Quando a técnica surgiu? Quando a tecnologia surgiu? Né? Vieira vai destacar que não é possível a gente determinar quando a técnica surgiu, quando a tecnologia surgiu, né? Quando a cultura surgiu, outro aspecto importante que diferencia o homem dos demais animais, né? O homem tem cultura, né? Então, quando tudo isso surgiu, né? Não há como saber. O que se sabe é que a técnica, a tecnologia e, consequentemente, a cultura, né, que envolve tudo isso, é algo coetâneo à existência do homem, como Vieira muito bem destaca isso, né? Ou seja, é algo que surge com a existência do homem. Ou seja, pessoal, não há homem sem cultura, não há homem sem técnica, não há homem sem tecnologia, né? Tudo isso surge ao mesmo tempo, né? A gente não pode dizer que o homem surgiu primeiro que a cultura, porque sem cultura a gente não pode falar em homem. Então, pessoal, nós temos aqui uma questão, né? Se a técnica proporciona a libertação do homem da natureza, né? Consequentemente, quanto mais essa técnica é desenvolvida, né? Quanto maior o acúmulo de conhecimentos que vai proporcionando novas técnicas, né? Maior vai ser a dependência do homem da própria natureza, uma vez que ele vai ter de utilizá-la para superar ela mesma, né? Porque é ela que fornece os materiais que serão utilizados, né? Vieira vai dizer que, na verdade, quando o homem se apropria da natureza para se utilizar desses materiais, né? Uma vez utilizando esse material, não se pode mais falar que isto pertence à natureza, mas que isto, né, é o resultado do processo de hominização. Então, esse material que a natureza estaria proporcionando ao homem, na verdade, não se pode mais falar que aquilo, né, é, em sua essência, algo natural, mas sim que aquilo já é um produto que é reflexo da própria existência do homem. Então, a gente não estaria dizendo que a natureza estaria dando, né, ou oferecendo esses materiais para a superação do homem, uma vez que esses materiais, esses objetos, né, não seriam mais naturais, né, seriam o resultado da ação do homem sobre a natureza. No primeiro item deste capítulo, Vieira nos traz os dois aspectos da máquina. E qual seriam esses dois aspectos da máquina, né? Nós temos aqui, pessoal, a adequação dessas máquinas às possibilidades de transformação da natureza, né? Então, essa máquina deve estar adequada a essas possibilidades, a essas leis naturais, né? E também essa máquina deve ser resistente aos corpos sobre os quais ela vai agir. Então, nós temos aqui dois aspectos importantes da máquina. Ela se adequar às possibilidades de transformação da natureza e também resistir aos corpos sobre os quais essa máquina vai agir. E uma vez agindo, né, nós podemos falar aqui de uma sucessão de atos dessa máquina, ok? E essa sucessão de atos da máquina diz respeito exatamente à técnica
de produção que essa máquina é capaz de realizar, ok? Então, Vieira vai trazer aqui o conceito de técnica como sendo algo central na reflexão sobre a atividade criadora do homem no mundo. E de fato, pessoal, a gente não pode compreender o pensamento de Vieira, né, sem compreender o seu conceito de técnica. Agora, esse conceito de técnica deve estar relacionado ao homem e não à máquina. Até porque a máquina ela não tem técnica. O máximo que a gente poderia imaginar seria a manifestação da técnica do homem na máquina, né? Mas a todo momento Vieira vai destacar que a técnica é algo inerente, né? Que é algo exclusivo do ser humano. Tanto é que a máquina, pessoal, ela só teria sua existência no momento em que ela estivesse em movimento. Uma vez a máquina parada, desligada, ela deixa de ter utilidade, tendo aqui esse aspecto estático. Então, o que a gente tem aqui é a ação do homem sobre a natureza, né? Sobre esse aspecto objetivo da natureza, porque não se pode falar de subjetividade no que diz respeito às máquinas. As máquinas não têm subjetividade, não se pode falar de ética das máquinas, né? Apesar de haver muitos discursos que trazem as máquinas como verdadeiros demônios, né? Como entidades que iriam escravizar o homem. Então, o que nós temos aqui é uma espécie de racionalidade objetiva. E o homem vai justamente unir a sua racionalidade subjetiva à racionalidade objetiva da natureza, que tem esse aspecto estático. E essa união, né, que diz respeito exatamente à ação do homem sobre a natureza, né, é aqui que nós vamos encontrar a técnica. E essa técnica é uma propriedade inerente à ação humana, né? Esse modo de agir é inerente ao ser humano. Consequentemente, ele expressa, por essência, a qualidade do homem como ser vivo, único em todo o processo biológico, que se apodera subjetivamente das conexões lógicas existentes entre os corpos e os fatos da realidade. E, ao contrário do que a gente encontra em muitos discursos, né, de que nós vivemos na era da tecnologia, né, em nenhuma época da existência do homem a gente pode falar que esse homem deixou de agir tecnicamente. Agora, não podemos negar, né, que foi nesse tempo atual que esse assunto da técnica veio despertar uma atenção maior, justamente por conta, né, dessa atual produção, da acumulação de conhecimento, do volume e complexidade da produção que nós temos hoje, né? Tudo isso acabou caracterizando esse momento como uma espécie de era tecnológica, né? Mas essa expressão era tecnológica, como nós já vimos discutindo anteriormente, né, ela tem as suas ressalvas, né? Quando a gente considera esse termo era tecnológica, a gente estaria dizendo, né, que não houve, principalmente na antiguidade, né, não houve um período tecnológico. E Vieira, de fato, vai discordar deste posicionamento. No item 2 do capítulo, Vieira vai discutir alguns conceitos antigos da técnica, vai trazer aqui Aristóteles e Kant. Para Aristóteles, né, a técnica, a chamada de tecné,
representada em latim pelo termo ars, que diz respeito justamente à arte, né? A arte aqui em latim estaria relacionada com esse trabalho sem a matéria. A arte consiste na concepção do resultado a ser produzido antes de sua realização no material. É como se fosse uma espécie de projeção, né? Então, a arte, nessa antiguidade, ela diz respeito mais à projeção desse resultado do que propriamente à realização material dessa ação. E Aristóteles vai considerar essa técnica como algo que é específico do homem, né? Ele vai entender a técnica como um conceito, uma razão, né, que precede a realização da ação. Agora, esse pensamento, né, esse conceito que projeta a realização dessa ação, né, está relacionado, obviamente, à própria ação humana. E aqui há um aspecto importante que Aristóteles traz e Vieira concorda, né? Por quê? Porque em Aristóteles a gente tem aqui a técnica relacionada ao trabalho, que é um modo de ser exclusivo do homem, e também a própria matéria sobre a qual a gente opera. Ou seja, pessoal, esse conceito de técnica em Aristóteles está relacionado ao modo pelo qual o homem trabalha, né? Ou seja, ele age sobre a natureza, considerando, é claro, a matéria sobre a qual ele está agindo. E essa maneira de se pensar a técnica, né? Esse modo de agir sobre algo material, segundo Vieira, não foi aproveitado por muitos pensadores, né? Esses pensadores davam uma primazia à matéria do produto como algo determinante da própria técnica. Então, o foco aqui nesses demais filósofos, né, nesses pensadores, isso é criticado por Vieira, é que eles viam a técnica mais relacionada ao aspecto material do produto que foi produzido, deixando assim de lado, né, o modo de agir do homem. E isso, obviamente, é uma falha, né? Esse movimento, né, esse ato humano, é justamente aí, pessoal, que reside o princípio da técnica. Agora, é claro, essa ação, né, esse modo, essa técnica, ela sempre existiu juntamente com o homem, né? E, obviamente, nós vamos ter esse processo histórico. A ciência e a técnica são adquiridas pelo homem como resultado da própria experiência. Só que a técnica em Vieira, ela é superior à própria experiência. Por quê? Porque com a técnica a gente tem a compreensão do porquê e da causa desse agir. Enquanto que na experiência a gente tem apenas, né, destacado o que o objeto é. E indo nessa linha, né, que segundo Vieira é uma linha equivocada, de pensar a técnica como relacionada à produção, né, a produção que eu digo como produto e não a ação, né, mas sim o produto. Ela também foi abordada por Kant. Ele, nessa tentativa de entender racionalmente a função produtiva do homem na natureza, vai aprofundar esse conceito de técnica. Mas não há como negar que ele trouxe uma contribuição, né, Kant, para o conceito de técnica. Por quê? Porque ele vai fundamentar a lógica objetiva da técnica, né, na própria realidade. Mas essa compreensão em Vieira está incompleta. Por quê? Porque Kant deixa de lado, né, dessa realidade o homem
e de fato é o homem o verdadeiro portador da finalidade dessa técnica e não a realidade em si. No entanto, Kant também traz como contribuição, né, apesar de não focar no homem como finalidade dessa técnica, ele também traz uma compreensão para esse conceito de técnica ao falar que é necessário considerar nesse mundo físico as condições de legalidade que proporcionam, né, essas invenções, essas modalidades construtivas. Daí a importância de relacionar a técnica, né, a esse aspecto material, a esse aspecto objetivo, né, a necessidade de obediência a essas leis materiais. Agora, se diz que a técnica é algo exclusivo do homem, não pertence aos demais animais. Consequentemente, a natureza em si não teria essa técnica, né? Mas, se a gente pensar da seguinte forma, o homem é um produto da natureza. E, por esse aspecto, né, ignorando aí, pelo menos momentaneamente, essa diferença dialética qualitativa, seria a própria natureza que, na pessoa humana, por ela criada, né, seria a própria finalidade dessa técnica. Então não seria nem o homem, seria a própria natureza. Por quê? Porque o homem é um produto da natureza. Essa seria uma das formas de se aceitar esse pensamento kantiano, né? Esse pensamento que traz a finalidade dessa técnica, né, como algo relacionado à própria realidade, né, como algo relacionado à natureza. Se a gente interpretar o homem como um produto da natureza, então, indiretamente, digamos assim, né, a finalidade seria a própria natureza. Mas Vieira vai destacar que, na verdade, a finalidade é uma ideia, e como tal, né, e como ideia, só pode surgir numa consciência. Então já dá para imaginar onde, né, a Vieira quer chegar. Exatamente nessa exclusividade do ser humano, né? A finalidade é o próprio homem. E nesse discurso, né, de que seria de que o homem estaria cada vez mais submisso à natureza, para que esta lhe proporcione meios para superar novos desafios, né, que dizem respeito à própria existência do homem, o que nós temos é uma natureza que já foi tecnicizada pelo homem. E essa interposição entre o homem e a natureza, né, ela só ocorre quando este mundo natural já está recoberto, né, de objetos fabricados pelo próprio homem. Até porque o contato do homem com a natureza, né, vai se dar juntamente com essa técnica, né? O homem, justamente por ter de operar tecnicamente sobre a natureza, né, ele age tecnicamente sobre a natureza, ele acaba exteriorizando de si aquilo que é da sua própria realidade, um aspecto da sua realidade. E esse aspecto da realidade do homem se defronta com ele mesmo como se fosse estranho a ele. E nós chegamos aqui no terceiro item. Nós vimos aqui o ponto de vista de Aristóteles, de Kant, né? Veremos aqui as concepções contemporâneas. Atualmente, esse conceito de técnica, né, tomado aí pela filosofia, é um motivo de grandes preocupações, né? Vieira destaca que, desde o início das reflexões sobre a técnica, né, foi excluída toda e qualquer espécie de consideração que tende a privilegiar a época atual, nela fundando concepções sobre o significado da técnica. Então, a todo momento, Vieira vai criticar esse discurso de que nós vivemos numa era
tecnológica. Na verdade, esse discurso, né, estaria ocultando, né, outros interesses para mostrar que as atuais condições de produção, né, de trabalho, são as mais benéficas, né, são as mais evoluídas, justamente porque nós estaríamos em uma era tecnológica. Considerando aqui uma perspectiva histórica, essa situação de era tecnológica sempre foi observada. É verdade que a tecnologia, né, em tempos primitivos, né, ela se expandia socialmente com um ritmo bastante lento. E o número de indivíduos diretamente afetados por essas alterações, né, era bastante reduzido também. Sobretudo aqueles que não tinham conhecimento, né, dessas informações que eram veiculadas. Agora, com o advento da Revolução Industrial e suas consequências, a gente vai ter aqui a consolidação desse modo capitalista de produção. E as técnicas nessa época vão gerar uma produção bastante abundante, né, acumulando um poder econômico grandioso nas mãos de uma pequena fração da sociedade. E, consequentemente, né, como nós temos uma pequena parcela que é dona, né, dos meios de produção, dos instrumentos utilizados na produção, né, como a gente tem aqui a propriedade privada dos meios de produção, a gente vai ter uma situação de exploração. Não há como negar que a Revolução Industrial trouxe, né, mazelas a boa parte dos homens. E justamente com o surgimento dessas mazelas, né, concomitantemente a uma espécie de evolução tecnológica, né, no sentido de rapidez, né, as máquinas vão se transformando em um processo muito mais rápido, né? Talvez isso seja um dos grandes diferenciais. Então, essa situação de exploração, essa desigualdade, né, relacionada a esta produção de máquinas, né, acabou fazendo com que a própria máquina fosse uma espécie de bode expiatório. Todas as mazelas que existem na sociedade, né, estariam relacionadas a essas máquinas. Seria a máquina uma entidade maligna, algo ruim, que estaria escravizando o homem. Cada vez mais a gente vai ter discursos, né, que vão substantivar um termo que, na sua essência, é adjetivo, né, que é justamente técnica, é o modo, né? E a partir do momento que a gente começa a substantivar, a concretizar, né, este conceito, né, de técnica, a gente acaba também atribuindo a esta entidade, né, que agora foi substantivada, a gente acaba atribuindo a ela as causas dessas mazelas. Quando, na verdade, o que deveria ser feito, né, e Vieira nos traz isso, é criticar as relações de produção. Porque a máquina em si não tem consciência, não tem subjetividade, não tem historicidade, né? Então, não há como a gente falar de ética relacionada à máquina. A gente tem aqui uma referência que Vieira faz a um pensamento de Oswald Spengler. Ele vai ser bastante criticado por Vieira ao trazer essa perspectiva da técnica como uma espécie de arma da vida. E isso, né, vai ser bastante criticado por Vieira, né? Spengler
viveu nesse momento de pessimismo da burguesia alemã depois da Primeira Guerra, né? Nós tivemos aí multas pesadíssimas impostas à Alemanha, né? Muitas restrições, então podia-se dizer que, na verdade, havia um grande pessimismo da burguesia. E aí que a gente vai ter o que Vieira chama de plano do total irracionalismo idealista. E o próprio Spengler, né, seria dotado de um irracionalismo mágico, imaginário, como o de alguém que estaria escrevendo um romance. E Vieira nos diz que ele, né, o Spengler, visava, na verdade, propagar uma concepção racista da história, segundo a qual os homens de cor, né, ou seja, a raça ariana, né, aparecem naturalmente predestinados a serem os povos senhoriais dessas vítimas. Justamente porque esses povos superiores, né, possuiriam essa técnica da rapina, uma expressão biológica máxima da vida independente. E essa ave de rapina, né, ou mesmo técnica de rapina, iria proporcionar a própria submissão desses homens de cor. São os povos da Europa Oriental e Meridional, né, e, obviamente, né, o do mundo, povos do mundo subdesenvolvido. E aqui nós temos o que Vieira chama de racismo de um estudioso impotente e derrotado. Até porque, mesmo desenvolvendo uma poderosa e crescente técnica aplicada principalmente à indústria da guerra, os alemães foram derrotados justamente por uma indústria e uma técnica superiores à sua. Daí o desprezo pelas concepções de técnica, que são concepções próprias do materialismo, de origem essencialmente inglesa, e também de outras nações aliadas que tiveram a vitória na competição bélica. Então, essa teoria spengleriana da técnica se relaciona mais com uma espécie de base biológica. Entende a técnica como uma arma da vida. É claro que a técnica está ligada à vida, mas não nesse sentido de ser uma arma, né? Ou mesmo no sentido idealista e generalizante, mas sim no sentido de depender de uma produção. E de onde vem essa produção? Justamente do cérebro humano, né? Então, a técnica ela necessita ser produzida pelo cérebro humano. E é por conta da estrutura e funções deste órgão que foi possível a formação de ideias abstratas que foram assumindo o valor de finalidades até chegar aí na ideia que nós temos de técnica. Nos animais não há técnica. O predador, ao espiar uma presa e sobre ela se lançar com movimentos específicos, ele não desempenha uma técnica, ele faz apenas aquilo que foi predeterminado na codificação genética dele. E isso acaba fazendo com que o seu corpo possa gerar descargas hormonais que são inerentes à sua própria constituição. Já no homem, a vida ela vai se expressar de uma forma superior. E que forma é essa? Pela criação da técnica. Porque em vez de dar armas prontas e imutáveis ao ser humano, né, a natureza deu a ele a fábrica que vai formular essas armas, que é justamente o cérebro, né? Esse cérebro é obrigado a munir-se pelo conhecimento mais profundo e verídico da natureza. Ao contrário do que acontece nos demais animais, né?
a técnica a ser aplicada pode ser aplicada com uma finalidade da própria destruição dos homens, né? E isso é uma característica essencial dos homens, que é a de produzir a própria inexistência, né? Então, da mesma forma que o homem produz a sua existência, ele também pode produzir a sua própria inexistência. E isso, de modo algum, deve ser relacionado à técnica, né? O fato de a técnica ser posta a serviço da destruição do homem revela as condições de desempenho social do trabalho comum sobre o mundo exterior. Em outras palavras, né, quando a técnica é utilizada a serviço da própria destruição, ela também está acusando, né, o tipo de regime irracional de convivência no qual essa técnica é utilizada. A técnica autêntica só aparece com o surgimento da consciência, porque para a técnica existir, né, é necessária esta percepção da relação contraditória do homem com o meio. E mais uma vez é destacado, pessoal, a técnica é sempre o modo pelo qual a vida, na forma consciente, resolve racionalmente a contradição entre o animal que tem exigências de sobrevivência, só capazes de serem satisfeitas por sua iniciativa, e o mundo físico e social onde se acha. A maneira de resolver essa contradição acaba sendo chamada de produção. O homem, dentre todos os demais seres vivos, né, é o único animal que produz a sua própria existência. Posteriormente, Vieira vai nos trazer o pensamento de Martin Heidegger, né, outro pensador metafísico. Em Heidegger, a gente encontra a essência da técnica, né, no desvelamento, na desocultação do ser. Aquilo que, examinando a palavra na composição etimológica, os gregos denominavam aletheia, e que assumiu o significado comum de verdade. Então, Heidegger, né, que segundo Vieira estaria movido pela hostilidade à técnica real, né, a verdadeira técnica, Heidegger vai afastar a significação da palavra, né, aqui à luz da etimologia, da palavra técnica, e vai especular sobre um segundo sentido, que seria o sentido erudito, né? A essência da técnica desliga-se dessa forma do fazer, acepção sem dúvida plebeia, material e indigna de um metafísico, e passa a ter o significado de trazer à luz, isto é, revelar, desvendar. Em outras palavras, pessoal, a técnica estaria justamente nesse mundo racional, né? Porque a técnica que estaria desvendando, né? Ou mesmo revelando algo. E Vieira vai dizer que, seguindo essa linha de raciocínio do Heidegger, né? Uma vez declarada essa realidade desocultada, ou seja, uma vez a técnica tendo exposto, né, esta realidade, não há aqui uma resposta, né, à seguinte pergunta: por que razão houve essa desocultação, né? E quem a ocultou? Então, se algo está escondido, e a técnica seria justamente a técnica que proporcionaria ao homem desvendar ou revelar isso que estaria escondido, né? Martin Heidegger não fala anteriormente em quem teria escondido isso, né? Então, por que razão foi escondido? Quem escondeu? E de quem estaria escondida essa verdade? E, é claro, vem a crítica de Vieira, né?
manifesta-se aqui em Heidegger esse vivo traço de desprezo pela técnica e de oposição a tudo quanto ela representa ou que lhe deve a existência, pois a técnica constitui em si mesma um mal, de que o homem deve fugir para não sucumbir à sua avassalante e arrasadora vitória. Que seria justamente o pensamento de Heidegger e, de fato, há aqui uma espécie de linchamento, né, que Vieira faz relacionado aqui ao pensamento de Heidegger. E nós chegamos no quarto ponto, a correta formulação da pergunta sobre a técnica. Então, primeiramente, antes de perguntar o que é a técnica, é necessário formular a pergunta correta. O ponto inicial para se compreender essa técnica não pode ser dado sem considerar a realidade do homem no mundo e as próprias condições. Se não há existência material, não é possível haver aqui a própria técnica. A pergunta pela técnica não tem nada a ver com eruditas análises etimológicas, como fazem, né, os metafísicos. Dentre eles a gente pode citar o próprio Heidegger, né? Então, não precisa fazer esses percursos etimológicos, né, no sentido de mostrar a própria erudição do pensador. O que deve ser feito aqui é investigar com simplicidade e objetividade o significado da palavra. Essas acrobacias verbais que fazem esses pensadores metafísicos, né, são o resultado de uma intenção ideológica. A pergunta correta seria: que papel desempenha a técnica no processo de produção material da existência do homem por ele mesmo? A técnica acompanha o progresso histórico de conquista da natureza pelo homem. Ela mede o grau e a extensão de sua capacidade de resolver as contradições com que se defronta, mas a técnica não é de modo algum o fundamento e muito menos o motor do processo produtivo. Até porque, pessoal, nós temos outros fatores que participam desse processo produtivo. A técnica, ela não deve ser vista como o motor do processo histórico. Essa visão negativa, né, muitas vezes acaba sendo o resultado de massas humanas que são expoliadas mediante o emprego de procedimentos, instituições ou equipamentos técnicos, mas né, essa situação de desigualdade, de exploração, não é o resultado de uma ação da técnica, até porque não se pode falar de consciência, né, relacionada à técnica. Relacionar isso à técnica é desconsiderar o papel das relações sociais de produção, porque elas sim seriam a base, né, de toda essa exploração, e não a técnica. No próximo item nós temos a técnica como vitória do homem sobre a natureza, né? Então, a todo momento a gente vai ter aqui um discurso, né, apologético, né, de saudação, de exaltação à própria técnica, né? Muitas vezes revestido aqui de uma defesa, né? É como se Vieira fosse uma espécie de advogado, né, defendendo conceitos como técnica, tecnologia, né, de pensadores, principalmente os metafísicos, né, que viam na técnica, na tecnologia, algo que estaria submetendo o homem aos seus próprios interesses, né, como se técnica e tecnologia fossem entidades, né, tivessem interesses. E isso acaba proporcionando
profecias apocalípticas, né? Daqueles que, segundo Vieira, né, são os vulgarizadores que agitam esse espantalho da próxima destruição do homem pelo crescimento da técnica. A técnica, na verdade, né, não é a causa da destruição do homem, muito pelo contrário, ela é a própria vitória. Esse homem sempre progride nessa luta contra a natureza, né? Nesse processo contraditório, né? Ele luta contra a natureza para garantir a própria existência, porque esse é o modo de ser em que consiste a sua diferenciação biológica, né? Ou seja, o homem é diferente biologicamente dos demais animais. E o ponto que expressa de uma melhor forma, né, essa diferenciação biológica é justamente o próprio cérebro. Agora, se a gente observar por outro ponto de vista, né, um ponto de vista oposto a esse que é defendido por Vieira, a natureza ela seria uma espécie de vencedora, ela estaria se revelando, né, como uma vencedora. Por quê? Porque a ação do homem, quando destrói uma oposição, né, justamente a ação do homem para garantir a sua própria existência, para destruir algo que está impedindo a sua própria existência, ou seja, a ação do homem que visa destruir uma oposição, né, vencer um impedimento, essa ação vai ter de apelar para um aproveitamento de novos e maiores recursos naturais, seja utilizando aqui propriedades dos corpos, alguns até então desconhecidos, né, como a gente pode encontrar em pesquisas químicas, né, seja na obtenção de fontes de energia até então que eram insuficientes. E essa superação do homem sobre a natureza, né, realizando aqui os seus projetos imediatos, também estaria se refletindo numa dependência da própria natureza em geral. Até porque ele vai precisar desses novos poderes que a natureza física estava ocultando no seu meio. Em outras palavras, pessoal, o homem desafia a natureza, né, contando com as armas que ela própria oferece. No entanto, esse mesmo homem encontrou outros meios de produzir um novo tipo de força que fosse capaz de transformar esse mundo, transformar essa natureza, que é justamente o pensamento racional. A força da natureza é a fraqueza da sociedade humana. A natureza diz respeito à força física e o homem diz respeito aqui a forças culturais. Biologicamente, o homem desafia a natureza, mas ele não vai vencer a natureza com armas, né, da mesma espécie que as da natureza. Essa inteligência humana é vista aqui como invencível, né? Ela vai crescendo incessantemente, consequentemente o conhecimento que o homem tem do mundo também vai crescendo, né? Porque ele vai sendo acumulado historicamente e nada vai impedir de o homem resolver todos os problemas, de conquistar todos os bens. E esse discurso, né, de que ela vai proporcionar tudo, né, para Vieira, na verdade, deve ser relativizado. A técnica de cada momento diz respeito às dificuldades essenciais e de produção que se apresentam em cada momento, né? Então, a técnica produzida hoje é o resultado das atuais necessidades do homem, né? Por isso, pessoal, que a gente não pode comparar técnicas, né, de períodos diferentes. Por quê? Porque as necessidades eram diferentes. Vieira vai destacar outra característica da técnica,
é o seu significado modal, né? Ou seja, pessoal, ela diz respeito ao modo, a modalidade pela qual o homem atua para resolver as suas contradições. A rigor, as velhas técnicas servem tanto quanto as novas. Se a gente aí descontar, né, as exigências de rendimento ou comodidade. E aqui, pessoal, a gente tem uma influência em Vieira dessa antropologia cultural, né? Explicar a cultura, e a técnica, obviamente, faz parte da cultura, né? Explicar a cultura tomando por base o contexto, né? As necessidades. Então, não se pode falar de cultura ruim, de cultura boa, né? O que nós temos é uma cultura como reflexo das condições socio-historicamente produzidas. Aqui, de fato, nós temos uma influência muito grande do materialismo histórico. E essas técnicas, que são o resultado de exigências, de necessidades do homem, elas vão ser constantemente substituídas por novas técnicas, uma vez que vão surgindo novas dificuldades existenciais. Lembre-se, pessoal, desse eterno movimento, né? Essa contradição existente, né? Ela vai proporcionando esse movimento eterno. E esse discurso de que a técnica estaria esmagando o homem, estaria fazendo com que o homem se submetesse às máquinas, o que há aqui nesse tipo de discurso, né, é uma espécie de mudança de foco. Então, no lugar de ser exposto, né, o real motivo dessa exploração, dessa desigualdade, né? Então, no lugar de expor o real motivo, é utilizado aqui um bode expiatório, né, que Vieira nos traz como sendo a própria técnica, né, ou tecnologia, ou as máquinas. Então, há essa transferência para a máquina, né, de uma moralidade unicamente atribuída ao próprio homem. E não se deve dizer que a técnica esmaga o homem, né, que ela explora o homem. O que deve haver aqui, pessoal, e está sendo muitas vezes ocultado por esse discurso de que o foco é a técnica, né? Todos os males vêm da técnica, das máquinas, né? O que há é um desvio de atenção para os reais motivos, né? E dentre esses reais motivos, né, o que nós temos aqui, Vieira nos traz, é a estrutura da sociedade. Então, não é a técnica que gera essa exploração, mas sim a estrutura da sociedade, que permite e justifica a perpetração deste resultado. E se a gente, de forma alegórica, quiser atribuir à técnica alguma valoração moral, né, que seja a de ela contribuir para a libertação dos homens dessas situações desumanas de trabalho, né? Vieira vai citar aqui, por exemplo, o caso da antiguidade, né? Com a não existência das máquinas que nós temos hoje, né? A máquina era o próprio homem. E nessa época a expectativa de vida era baixíssima, né? A exploração era muito maior. Então, se for fazer essa relação da máquina, da tecnologia, da técnica como algo que vem a acabar com o homem, né? Por que antes, quando não havia essa, entre aspas, era tecnológica, né? Então, por que na antiguidade, quando não havia tudo isso, a exploração era muito maior, né? Esse regime, havia escravos, né? Esses escravos trabalhavam até a morte, né? A expectativa era baixíssima.
E mesmo assim, naquela época não havia essa era tecnológica, e hoje nós temos, né? Então, explicar que essas máquinas, né, essas técnicas estariam gerando tudo isso, né? Vieira cita, no caso, por exemplo, o Egito Antigo, né, ou mesmo a Grécia, né, como locais, né? Claro que ele situa isso, no contexto histórico, né? E nesse contexto histórico, nesses locais, havia um regime de exploração muito grande, né? De exploração dos escravos, eles trabalhavam até a morte. E mesmo assim, naquela época, não tinha toda essa tecnologia. Então, como explicar isso? Se a tecnologia causa isso, né? Por que em épocas onde não havia tudo isso, né, a exploração era pior do que a gente tem hoje? E nós chegamos agora ao item 7, a técnica, o passado e o futuro da humanidade, as referências, as condições sociais da produção, né? É justamente aqui, pessoal, que ele vai focar nos reais motivos, né, dessa condição de desigualdade, de exploração, né? O foco não deve ser a máquina, não deve ser a técnica, né? A técnica e máquina dizem respeito à vitória do homem sobre a natureza. Então, são aspectos positivos, né, que indicam o desenvolvimento superior do homem, né, a um aprimoramento deste aparelho, desse órgão, né, justamente o cérebro que ele tanto fala, né. Então, na verdade, isso representa uma vitória do homem. O que deve ser investigado aqui é a condição social da produção. E se as máquinas produzem mais e melhor, a humanidade, enquanto sujeito histórico único, está em princípio se beneficiando. E até mesmo as técnicas bélicas, né, elas também são um meio produtivo, mesmo que apenas direcionadas, né, a interesses minoritários. As transformações técnicas só afetam o processo histórico pela atuação consciente que possibilitam no trabalhador, inclusive, e cada vez mais eficientemente, no trabalhador científico, dando-lhe a capacidade de perceber com clareza o sistema de produção ao qual está ligado. A gente não pode imputar a máquina, né, ou mesmo ao modo como o homem age, né, ou seja, a técnica, a gente não pode imputar a isso essa relação causal, porque só há sentido em imputar uma relação causal a um ser, a uma realidade em si. No próximo item nós temos a semântica da técnica, a técnica como adjetivo. Vieira nos traz aqui uma grande confusão que envolve a passagem, né, do termo técnica, que deveria ser utilizado no sentido adjetivado, né, e quando começa a ser substantivado esse termo, consequentemente começa a haver uma atribuição de qualidades humanas a esse termo técnica. E essa consciência simplista que atribui a esse termo técnica como sendo uma substância é uma das causas, né, de demonização da própria técnica. Vieira nos diz que a expressão técnica era originalmente um adjetivo, né? E daí surge a seguinte pergunta: um adjetivo para ser utilizado com que ser, com que coisa, né? Ou mesmo a que ato esse adjetivo pode ser aplicado. E o que nós temos aqui é que este adjetivo técnica, né, era utilizado primordialmente por sua derivação filológica autêntica a um sentido de produção de algo, né? Então, está relacionado ao ato da produção de algo. É o ato
que fundamentalmente deve ser julgado técnico ou não, né? Então, técnica diz respeito a essa ação, né? A esse ato, a essa produção. E, de fato, só quem produz é o homem. E a essência dessa técnica é justamente a obtenção de uma finalidade humana consciente, né? Então, a mediação que ocorre nesta ação, né, para obter uma finalidade humana, essa mediação é consciente e ela é a própria essência da técnica. E fazendo este estudo histórico sobre o termo técnica, né, posteriormente, Vieira chega a um segundo momento, né? A gente teve esse primeiro momento do termo sendo utilizado como adjetivo, relacionado ao modo como se dá a ação do homem, né? Nesse segundo momento, a gente chega a uma espécie de transferência desse ato, né, dessa ação, dessa mediação ao próprio agente. E quando há a transferência dessa mediação ao próprio agente, né, nós temos aqui a perspectiva de um homem que pratica atos técnicos. Em outras palavras, pessoal, a gente estaria falando justamente do próprio técnico. Então, nós temos aqui a transferência desse termo para o trabalhador que executa o ato considerado técnico. Aqui nós temos a figura do técnico. Então, de um lado nós temos a conservação do adjetivo, quando há referência ao modo de operar, né, ao modo de agir, e, por outro lado, a gente tem esse substantivo que representa a pessoa do operador, que é justamente o técnico. O técnico personifica para nós o portador da técnica, o saber da mediação, representada pelos atos adequados que deverão levar ao fim pretendido, a retomada do funcionamento normal de um aparelho ou de uma máquina. E em um terceiro momento, né, uma terceira etapa de abstração deste termo técnica, né, surge aqui uma espécie de um ser fantástico, uma entidade. E aqui começam a ser atribuídos a essa entidade efeitos malignos, um caráter desumano, a sua insensibilidade. Em outras palavras, pessoal, a própria destruição do homem. E isso, segundo Vieira, é o resultado de um pensamento ingênuo. Essa substantivação da técnica tem como objetivo, né, desviar a atenção do homem em relação às suas próprias ações de má-fé para os efeitos intentados pelos pensadores atrelados aos interesses dos grupos sociais poderosos. Convém, mediante a antropomorfização da técnica, fazer passar para o segundo plano o papel real desempenhado pelos homens, na verdade, as massas trabalhadoras, na construção da história. Os detentores do poder social, consequentemente aqueles que contribuem, né, para a geração de desigualdades, de exploração, eles transferem para essa abstração, né, um conceito ideal, as responsabilidades objetivas que de fato cabem a indivíduos perfeitamente concretos e identificados. Resumindo, a consideração substantivada da técnica oculta intencionalmente o papel do homem. A própria linguagem, pessoal, quando considerada também como técnica, né, muitas vezes também sofre os impactos desse pensamento ingênuo, né? Quando é atribuída à linguagem práticas de manipulação, de exploração, né? Quando, na verdade, ela nada mais é do que o reflexo das relações de produção. Uma espécie de instrumento de consolidação
dessas relações de domínio e exploração. E no próximo item nós temos a compreensão ingênua da técnica, a técnica como fator da essência do homem. Vieira vai criticar essa perspectiva, né? Essa ideia de que a técnica é um fator da essência do homem, como se isso se reduzisse à técnica. E esse processo de substantivação que nós vimos, né, da técnica, ou seja, de um adjetivo que passou a ser substantivado, consequentemente ganhou o status de um ente imaginário, né? Isso revela a origem de muitas das ingenuidades dessas concepções filosóficas sobre o tema. E esse tipo de concepção acaba ignorando o verdadeiro papel do agente. E esse agente é o próprio homem. Tem sido proposto por essa consciência ingênua, né? Um retorno à vida simples, à economia natural, ao cristianismo primitivo, né? Esse ideal de renúncia voluntária aos bens de conforto, que são vistos aqui como os verdadeiros causadores dessa corrupção social, dessa degenerescência moral e da infelicidade geral. Quando, na verdade, pessoal, a técnica, segundo Vieira, né, deve ser vista como a própria ação do homem, e ela será sempre boa se ela for fecunda, né, se ela obtiver os resultados que foram estabelecidos pelo homem. E ela vai ser má se ela for aplicada para a exploração de seres humanos por seus semelhantes. Agora, é importante lembrar que esse má, né, está entre aspas, né, porque, na verdade, não se pode atribuir esta qualidade, né, à máquina ou então à técnica, né. Esse progresso da técnica, que é denunciado como maligno por essa consciência simplista e ingênua, né, manifesta, na verdade, a mais gloriosa e benéfica criação do homem, pois é ela que permite o homem evoluir, passando a condição de vida mais humana ao longo do segmento cultural de sua evolução animal. É o homem que inventa a técnica, com isso, carregando-se da responsabilidade dos atos executados com esse caráter. Então, pessoal, a responsabilidade de modo algum deve ser atribuída à técnica, mas sim ao próprio homem, uma vez que na raiz da técnica há sempre a finalidade desse homem, que obviamente se propõe, né, executar uma ação que vai modificar a realidade, produzindo um objeto ou produzindo um efeito que seja do interesse do homem. E no próximo item nós temos condicionamento recíproco entre processo produtivo e a técnica. Para se compreender, pessoal, a técnica, é importante conhecer as condições objetivas. Por quê? Porque essas condições objetivas, juntamente com a própria técnica, né, vão gerar essa relação dialética. Se de um lado o processo produtivo vai definir a técnica na forma única em que pode manifestar-se nesse momento, por outro lado, a técnica não condiciona apenas a produção atual, mas também vai determinar o seu incremento futuro. É por isso, pessoal, que há aqui a unificação, né, dessa essência do ato produtivo e o seu aspecto modal. Então, o processo produtivo gera as condições necessárias para o aparecimento dessa técnica, e essa técnica vai condicionar o próprio processo produtivo, né? É aí que nós temos essa dialética. Não se pode falar de técnica como algo separado da produção.
tudo ocorre num só ato. E um dos grandes enganos que são cometidos pelos pensadores cibernéticos, né, que justamente, segundo Vieira, estão desamparados, né, dessa compreensão dialética, um dos enganos é justamente ver na máquina automatizada um aspecto bruto daquilo que executam, sem se perguntar, né, executam para quem? Para quem é feita essa produção? No incremento da tecnologia, é o homem, com todos os valores, quem se realiza e engrandece, né? O homem que vai dominando o mundo, né, ele acaba sendo representado não pelo crescimento da força muscular que lhe permita levantar objetos pesados, por exemplo, né? O que vai determinar o poder humano de domínio do mundo vai ser o incremento dessa faculdade de apreensão dos fenômenos realizados pelo seu sistema nervoso central. É esse sistema, pessoal, que possibilita o homem formar ideias mais numerosas, profundas, né? Consequentemente, vai ser produzida a linguagem, né? A informação, ela não será passada geneticamente, ela vai ser passada agora historicamente, né, por meio da cultura. Então, nós podemos falar agora de acumulação de conhecimentos, e isso de fato proporciona, né, um desenvolvimento mais rápido desse indivíduo, né? Então, nós temos aqui uma importância dada a esta historicidade. E em relação às máquinas, né? É possível falar de historicidade? Né? É justamente o que a gente encontra no próximo ponto, o significado da história das técnicas. O homem, ele existe em virtude do que ele produz, né? Claro, essa produção do homem, como vai sendo resultado também de uma acumulação de conhecimento, consequentemente, pessoal, a gente pode pensar em um grau de complexidade maior. Então, conforme a gente vai avançando na história, né, cresce o grau de complexidade, cresce o grau de complexidade de resistência a essas forças ambientais. E é aí que está esse processo contraditório, né? Esse choque de contrários. O homem sempre resistindo, né? E, consequentemente, se modificando para continuar a sua própria existência. Mas, diferentemente dos demais animais, né, que tem a sua sobrevivência, a sua existência, né, gerada por meio de uma evolução biológica, no homem, a sua existência, a sua permanência, ela se dá por esse desenvolvimento de um segmento cultural. E é nesse avanço cultural que a técnica também vai se desenvolvendo. No próximo item, nós temos a contradição inerente à técnica. Toda técnica ela vai se revelar ao mesmo tempo conservadora e também revolucionária. Ela é conservadora porque há aqui a repetição de mesmos atos para alcançar mesmos objetivos. E vista nessa perspectiva, né, nós temos aqui uma influência estacionária. E se não fosse contradita por ela mesma, em razão do seu oposto que existe nela mesma, a gente teria uma estagnação na produção de bens. E que oposto seria esse, né? Esse aspecto estático vai se contrapor ao lado revolucionário da técnica. Por quê? Porque na própria produção da técnica, na revelação de uma técnica, já existe, né, a gênese de sua superação. Porque ela vai induzir a objetivos mais adiantados.
que podem consistir ou na eliminação das anteriores, mediante a criação de máquinas originais, né? Ou na conquista dos mesmos efeitos por outros meios, que sejam meios mais rendosos, né? E fáceis. Depois Vieira vai falar sobre as técnicas lúdicas. Ele nos diz que nessa etapa cultural, né, haveria aqui duas modalidades de resolução das contradições enfrentadas pelo homem. Teríamos a técnica, né, que se destina a contornar ou suprimir um obstáculo objetivo comum a todos, e nesse caso a resolução vai se relacionar com a própria ciência, né? E essas técnicas compendiadas nos atos correspondentes são as técnicas produtivas. Já do outro lado, na outra modalidade, nós teríamos aquela que se destina a resolver contradições culturais sentidas por alguns indivíduos. E é justamente aí que a gente vai ter a origem das obras de arte, dos jogos, né, dos esportes. E o último item deste capítulo diz respeito à ingenuidade da concepção da técnica como fenômeno, a origem da técnica e o destino do homem. A tese fundamental estabelecida aqui, principalmente nesse capítulo, pessoal, pode ser resumida em uma afirmação, a de que o pensamento dialético é necessário para compreender a técnica. Agora, não é a dialética idealista, né? Mas sim a técnica histórica, né? A evolução natural do homem ultrapassou esse campo exclusivamente biológico, né? De substituição de estruturas genéticas, anatômicas e fisiológicas, conforme acontecia nas fases pré-hominídea, né? E acabou culminando na produção material dos bens de existência pelo próprio homem. E isso também proporcionou a organização social do trabalho e da criação dos produtos culturais. E o uso não da técnica em si, mas do conceito da técnica presente nas relações sociais entre os homens, né? Aquilo que, em sentido mais geral, constitui o que se tem chamado de tecnologia. Então, a passagem do conceito original de técnica, né, que traz esse aspecto da adjetivação, né, esse aspecto modal, né, modal do agir. Então, essa passagem desse conceito de técnica ao conceito de tecnologia e as suas múltiplas significações, é exatamente isso que vai ser abordado no próximo capítulo.